continuidade, né, ao PET volume 2, a quarta semana, segundo bimestre, né, a carga horária aí complementar, né, do nono ano. Hoje a aula tem o tema, né, mulheres e movimentos sociais. Tá? Então a gente vai tratar aqui de alguns movimentos encabeçados por mulheres, né, como que desenvolveu o feminismo e também como se desenvolveu aí esses movimentos sociais. O feminismo, né? O que é o feminismo? Discurso intelectual, filosófico e político que tem como meta direitos equânimes, né? Direitos iguais e uma vivência humana liberta de padrões opressores baseados em normas de gênero. Então, o feminismo não é o contrário, né? Muitas pessoas imaginam que feminismo é o contrário de machismo. Não. Né? O machismo é a opressão. Né? O feminismo é a luta das mulheres por direitos iguais. Né? Então, a definição aí de machismo e feminismo são totalmente diferentes. Tá? Então, o feminismo é a luta contra a opressão, né? Contra a discriminação de gênero, né, entre homens e mulheres, né, luta por igualdade. Envolve diversos movimentos, teorias e filosofias advogando pela igualdade para homens e mulheres e a campanha pelos direitos das mulheres e seus interesses. Né? Então, fica bem claro aí que o feminismo é uma luta, né, por igualdade. O movimento feminista organizado surgiu nos Estados Unidos na segunda metade da década de 60, né, em 1960, no século XX. Logo expandiu-se pelos países do Ocidente, propugnando a libertação da mulher e não apenas a emancipação. Corresponde à busca de igualdade, afirmar a mulher como um indivíduo autônomo, independente, dotado de plenitude e tão sujeito frente ao homem quanto o homem frente à mulher, e não a mulher ser superior, né, ao homem. Então, o feminismo busca igualdade de gênero, né, igualdade no tratamento, igualdade no meio de trabalho, igualdade na sociedade. Aqueles símbolos, né, o símbolo do feminino e o símbolo masculino, né, o espelho é chamado de espelho de Vênus e o escudo de Marte, né, é o masculino. Então, o espelho de Vênus, o feminino, o escudo de Marte, o masculino. São símbolos criados pela alquimia e que aludem aos deuses da Roma antiga. Na mitologia romana, Vênus era a deusa do amor, e associada, né, à harmonia, beleza, empatia. Enquanto Marte era o deus da guerra, associado com agressão, com força, com impulsividade. Então, esses dois símbolos, né, masculino e feminino, foram criados, baseados na mitologia grega. A história, né, desses movimentos feministas, né, dos movimentos sociais, das mulheres, dentro desse contexto, né, de movimentos feministas e acadêmicos, dividiram a história do movimento em três ondas. Né? A primeira onda se refere principalmente ao sufrágio feminino, ao direito de voto. Né? Até então as mulheres não possuíam direito a voto. Movimentos aí que do século XIX, início do século XX, preocupados principalmente com o direito da mulher ao voto. Né? No Brasil, por exemplo, a Constituição de 1891, né, a primeira Constituição republicana, ela não falava nada em relação ao voto feminino, né, que só vai ocorrer aí depois, né, lá no período Vargas, onde as mulheres vão poder ter seu direito a voto. Então, a primeira onda que houve, né, dos movimentos feministas era na tentativa de incluir as mulheres, né, ao direito ao voto, né, à participação política. A segunda onda se refere às ideias e ações associadas com os movimentos de liberação feminina iniciados na década de 60, que lutavam pela igualdade legal e social para as mulheres. Né? Então, a primeira onda, direito a voto,
segunda onda, igualdade, né, entre o tratamento entre mulheres e homens, né, tanto pela legislação como na sociedade. A terceira onda seria uma constituição, uma continuação, e, segundo alguns autores, uma reação às falhas da segunda onda, iniciada na década de 90. Então, a primeira onda é referente ao voto, a segunda onda é referente ao tratamento, né, à legislação, né, e o tratamento social, a igualdade entre os gêneros, e a terceira onda são reparações que a segunda onda deixou falha, né, em alguma falha que essa segunda onda tenha ocorrido, ela vai ser corrigida, né, a tentativa de correção nessa terceira onda. Durante o século XIX, né, 1801 a 1900, é a partir das grandes revoluções que o feminismo incorpora um cunho reivindicatório e, unindo-se a alguns partidos, ganha força de expressão. Né? Então, a partir das revoluções, né, do século XIX, que vai ocorrer aí uma maior intensificação da organização, né, de movimentos feministas. No século XX, nas décadas de 1930 e 1940, as reivindicações do movimento haviam sido formalmente conquistadas na maior parte dos países ocidentais: direito ao voto e escolarização e acesso ao mercado de trabalho. É justamente o período aqui no Brasil, né, onde que o governo Vargas, né, vai criar na Constituição o direito das mulheres votarem, né, também participarem de escolarização e abertura aí do mercado de trabalho. O movimento de mulheres no Brasil, princípio, né, de que o feminismo é a ação política das mulheres, a luta, né, pelas mulheres no Brasil, ela vai ser englobada, né, engloba a teoria, a prática ética, e toma as mulheres como sujeitos, né, históricos de transformação de sua própria condição social. Então, as mulheres, elas assumem o papel, né, de transformadoras, né? A luta das mulheres fazem com que elas assumam esse papel, né, e consigam fazer uma transformação social. Reconhece um poder não somente no âmbito político estatal, mas também o poder presente em todo o tecido social. Né? Então, as mulheres vão começar a participar, né, de todas as áreas da sociedade. A gente não pode falar que hoje em dia existe a igualdade plena, né? Ainda existe muita discriminação, né, entre a mulher e o homem, né, em trabalhos iguais, salários menores. Vamos falar um pouquinho a respeito disso mais à frente aí. Durante os 21 anos em que o Brasil esteve sob o regime militar, né, a ditadura militar de 1964 a 1985, as mulheres estiveram à frente dos movimentos populares de oposição, criando suas formas próprias, né, de organização, lutando por direitos sociais, justiça econômica e democratização. Então, esse regime, né, da ditadura militar que ocorre no Brasil, de 64 a 85, né, esses 21 anos, as mulheres também estiveram presentes, né, na oposição a essa ditadura militar, né, elas lutaram contra a ditadura militar. Nós temos uma foto aí representativa, né, que ocorre aí, durante a ditadura militar. A presença das mulheres na arena política, né, no meio político, foi assim construída no período da ditadura a partir dos anos 60, sendo um dos elementos que contribuíram para os processos de mudanças no regime político. Né? Então, as mulheres, elas conseguem abrir espaço também na política. Contudo, né, hoje em dia ainda é muito pequeno a participação da mulher na política nacional. Né? Veja, né, só assistir, olhar a quantidade de deputados, homens, né, e as deputadas. Nós vamos ver aí que existe uma diferença muito grande na quantidade de pessoas que participam. Existem aí legislações, né, que obrigam os partidos políticos a lançarem
candidatas femininas, né, as candidatas, contudo, na maioria das vezes, essas candidatas são os chamados laranjas, né, eles entram apenas para colocar o nome, para compor a chapa, mas pouco fazem campanha. Se a gente olhar, por exemplo, né, Passatempo, né, a nossa cidade aqui, nós temos uma Câmara de Vereadores e só existe uma mulher entre os 9 candidatos, os 9 vereadores da cidade. Isso mostra a pouca participação das mulheres, né, já que, se formos observar a sociedade, 50% homem e 50% mulher. Então, existe aí uma pequena participação ainda das mulheres. As mulheres anuladas emergem como inteiras, né, múltiplas, nova versão da mulher brasileira, né, ali a partir da década de 60, né, da ditadura militar. O projeto de distensão lenta e gradual do presidente Geisel veio acompanhada da proliferação de movimentos populares, da consolidação da oposição, da remobilização da esquerda, da reatualização de uma política, da expansão da ação pastoral da Igreja Católica. O presidente Geisel, né, ele se propôs, né, era um militar, ele propôs a abertura, né, da política brasileira, né, a sair da ditadura e voltar a ter uma democracia no Brasil. Mas, contudo, essa proposta dele era de que deveria ser bem lento e bem gradual esse processo de redemocratização, né? E foi durante esse período, né, a partir desse período de Geisel, que o Brasil vai voltar a ter manifestações, né, vai voltar a ter luta, oposição ao regime militar. Nós vemos uma foto ali, ó, em que o presidente João Figueiredo tenta cumprimentar, né, uma menina, né, e ela não aceita, né, ela desfaz aí do presidente, né, que era um ditador, né, o João Figueiredo foi o último ditador militar no Brasil. A gente percebe bem aí, né, a carinha da menina, né, que nega cumprimentar o presidente. O movimento feminista, que reapareceu no Brasil a partir de meados dos anos 70, teve influência dos movimentos que surgiram na Europa e nos Estados Unidos nos anos 60. No entanto, as condições locais, devido à ditadura militar, né, não deram lugar à emergência de um movimento de liberação radicalizado, né? Então, o que havia ocorrido nos Estados Unidos, a organização dos movimentos feministas nos Estados Unidos na década de 60 e na Europa, influenciaram a organização brasileira. Porém, aqui no Brasil existia uma ditadura militar, né? Então não era fácil, né, você se manifestar durante uma ditadura militar. Na década de 70, né, a proclamação da década da mulher pelas Nações Unidas e o ano de 1975 como Ano Internacional da Mulher. Os primeiros grupos feministas criados na década de 70 nasceram com o compromisso de lutar tanto pela igualdade das mulheres como pela anistia e pela abertura democrática. O feminismo trouxe novos temas para o conjunto do movimento de mulheres posteriormente incorporados pelos partidos políticos: direito de ter ou não ter filho, punição aos assassinos de mulheres, aborto, sexualidade, violência doméstica, né? Foram temas aí que passaram a ser discutidos, né? Já que algumas outras conquistas, né, já haviam sido feitas, né, como direito ao voto, direito ao trabalho, direito de poder sair de casa e trabalhar, tá? A luta por um salário já estava, o salário igual, pela igualdade de condições de trabalho, tudo isso aí já estava caminhando, né? Então existiam novos temas, né, novos debates, e esses novos debates estavam em torno aí de ter ou não ter filho, de punição, né, ao feminicídio, né, hoje uma palavra muito comum também que nós usamos, ao direito ao aborto, à sexualidade e violência doméstica.
Uma das parcelas dos movimentos de mulheres nos anos 70 e 80 no Brasil nasceu dos grupos de vizinhança nas periferias dos grandes centros urbanos. Em fins dos anos 70, pelo menos dois grandes movimentos sociais liderados por mulher, o movimento contra a alta do custo de vida e a luta por creches, né? As mulheres elas lutaram aí a favor, né, da construção de creches, porque creches facilitaria o trabalho da mulher fora de casa, né? Então teria onde deixar os filhos, né? Aquela jornada, né? Aquela obrigação, né, de se cuidar dos filhos ser somente da mulher, acaba tendo aí uma ruptura, né, com essa luta, né, com a criação de creches. A forte presença da Igreja Católica na vida das mulheres é inseparável desses movimentos. O crescimento da presença das mulheres no mercado de trabalho foi simultâneo ao aumento de sua sindicalização e à emergência dos movimentos das mulheres. A participação das trabalhadoras rurais é derivada da penetração do capital na agricultura, em que a luta pela reforma agrária e pela terra por melhores condições de produção, preços agrícolas, salários e direitos sociais se alia à luta particular das camponesas por cidadania e visibilidade como trabalhadoras. Então, aquela mesma luta, né, dos centros urbanos, né, começa a penetrar também no campo, na zona rural, né, nos direitos das mulheres também camponesas, né, que vão começar a lutar pelo direito à terra, né, a participar dos movimentos que lutavam pelo direito à terra. A década de 80, a criação de novos partidos políticos, aparecendo uma nova militante, né, nos partidos, a feminista. O feminismo buscou também manter duas estratégias de atuação a partir de 1982: continuar independente do Estado e atuar nas instâncias governamentais, né? Então, com a redemocratização, né, a partir de 1985, né, a criação de novos partidos políticos na década de 80, começam então as mulheres a participarem não só com o voto, né, mas também em grande parte do meio político, né, como candidatas, né, chegando até ter uma presidente, né, no Brasil, que foi a Dilma Rousseff, né, foi eleita presidente do Brasil, que foi um grande avanço, né, para uma sociedade tão machista quanto a brasileira. Desde 1982 são realizados encontros nacionais anuais, com grande participação. Em outubro de 97 foi realizado em Salvador o 12º Encontro Nacional Feminista, com o tema de gênero com diversidade no país da exclusão, né? Então, o Brasil ainda é um país que exclui, né, muito as mulheres em relação à igualdade de gênero. Então, as mulheres sempre fazem, né, estão sempre lutando, né, as chamadas feministas, né, que muitas vezes são mal vistas por alguns setores aí, principalmente pelos aqueles setores mais conservadores da sociedade. O feminismo ele não é bem visto, né, mas por quê? O conservador ele quer conservar, né? Conservador significa isso, conservar aquela forma de sociedade que já existe, né? E as feministas querem mudar essa sociedade, né? Querem dar direito às mulheres, né? As mulheres passarem a ter os seus direitos respeitados, né? Os mesmos direitos que os homens. Os anos 90 demonstraram que o feminismo multiplicou os espaços e lugares em que atua e, consequentemente, onde circula o discurso, né, feminista, né? Então, muito se discute, né, no Brasil a respeito do assunto feminino, mas andamos muito pouquinho, né, a passos aí de tartaruga no que refere-se aí à igualdade de direitos. A ação política do movimento feminista face às políticas públicas. O caráter contestador, né, total mudança nos valores culturais das brasileiras contribuiu para a polarização
para polarizar opiniões sobre sua ação estratégica na política, né? Então, a participação feminista, né, na política é sempre uma participação contestadora. Feminismo e políticas públicas. Práticas políticas tradicionais, né, o patriarca assumia esse processo de negociação com o Estado como forma de manter subjugados determinados segmentos populacionais, né? Então, aquela prática política antiga, né, de que uma elite masculina, né, patriarca, dominava, ela sempre pretendia subjugar, né, determinados grupos. Os anos 80, processo democrático, né, a redemocratização do Brasil, foi o coroamento de todos os enfrentamentos desencadeados lá a partir de 1960. Né? Então, começa lá em 1960 e em 1980 vai ser o coroamento, né? Onde que as mulheres vão conseguir uma maior abertura da sociedade. Novas formas de gestão e interlocução, sociedade ao lado do Estado. Então, negociações diretas passavam da agenda do Estado para uma ação efetiva, transformando-se, por sua vez, em voz política e pública. Né? Então, o que existia daquele movimento que lutava pelos direitos das mulheres como participantes da política, né, a partir aí da década de 80, né, década de 90, ele vai se realizar, né, as mulheres vão começar a participar mais diretamente da vida pública. No feminismo ressurge o debate sobre a relação com o Estado, né, focalizado em algumas questões centrais, como o papel do movimento na reivindicação por políticas públicas e a participação de lideranças nas estruturas do governo, a sua representatividade na negociação direta com os organismos de Estado. Né? Essa negociação direta é isso, né? A participação, né, da mulher no meio político. Né? Ela, antes, né, de ter essa participação na política, ela tinha um papel apenas de reivindicar, né, esses movimentos feministas, né, eles tinham o papel de reivindicar políticas públicas para as mulheres, mas quando elas também passam a participar da política diretamente, elas passam então aí a ser membros, né, direto da promoção dessas novas políticas públicas. A participação das feministas nos partidos e na vida pública foram importantes para garantir a formulação de leis e políticas públicas que passaram a integrar os programas do governo nas instâncias municipais, estaduais e federais. Nova forma de fazer política cuja ação transformou a relação entre os gêneros. Né? Então, essa participação da mulher, né, ela vai transformar a relação política no Brasil, que antes era feita apenas por homens, né, que decidiam como deveria ser, agora não. Né, as mulheres também estão, né, dentro da política e também decidindo as melhores políticas públicas relacionadas aí às mulheres. Feminismo e políticas públicas. A ação política do feminismo contribuiu para publicizar questões até então reservadas ao mundo privado. Né? Então, quando as mulheres começam a participar, né, da política, né, começam a ter uma liberdade maior, vão começar a surgir aí questões que antes eram escondidas, né? As pessoas tinham medo, né? As mulheres tinham medo em relação à violência doméstica, em relação à violência sexual, salários desiguais, a educação era diferenciada e tantas outras que se tornaram bandeiras de luta das mulheres em todo o continente. Então, essa participação política, né, ela é muito importante também nesse aspecto, né, porque ela vai dar publicidade, né, ela vai mostrar para a sociedade, muitas vezes, como as mulheres eram tratadas dentro de casa. Simone de Beauvoir, né, não se nasce mulher, torna-se mulher. Né, então, ela quer dizer que
a gente não deve confundir aí, né, aquela questão do gênero, né, do gênero e do sexo, né? Então, sexo é homem, mulher, né? Gênero já está mais voltado para a cultura, né? A escolha da pessoa em ser homem, ser mulher. Então, não se nasce mulher, torna-se. Tá? Foi o que ela disse, era uma escritora, filósofa, ativista e professora, integrante do movimento existencialista francês. Então, assim a gente vai terminando, né, a nossa aula. Não esqueçam de inscrever, né, lá no canal Recorte Histórico e também seguir o @recorte_histórico no Instagram. Um abraço a todos e até a próxima aula.